Olá, vamos começar mais uma série de vídeos e conteúdos com base na literatura e relacionada com a nossa saúde, com o nosso processo de envelhecimento. Dessa vez vamos falar de Shakespeare, Hamlet. Com certeza a minha peça favorita de Hamlet, aliás, de Shakespeare. Aprendi muito, refleti muito e sei que não é uma literatura de fácil acesso. Portanto, eu vou trazer reflexões que eu fiz ao longo dessa leitura e também que eu trouxe para que eu pudesse trazer algumas modificações no meu estilo de vida para que a minha velhice não seja uma tragédia shakespeariana. Ser ou não ser? Eis a questão. Vem desta peça, sabia disso? Será que você entende realmente o que ela representa, o que ela significa? E quais foram as reflexões de Shakespeare através desse personagem Hamlet? Vamos ver. Bom, vamos lá. O que eu queria começar dizendo é que ele já começa, primeiro para quem não conhece nada de Hamlet, dizer um pouquinho da história. Hamlet é o príncipe dinamarquês, ele era filho de um rei chamado Hamlet, que foi morto, porém, até então, as pessoas acreditavam que ele tinha sido picado por uma cobra e morreu naturalmente, por um acidente. Porém, o espírito do rei Hamlet volta do mundo dos mortos e começa a querer ali percorrer e conversar finalmente com o filho. E ao conversar com o filho, ele faz o filho jurar vingança pela morte dele, que foi feita como assassinato pelo próprio irmão, o Cláudio. E esse novo rei, que imediatamente após a sua morte se casou com a rainha, mãe de Hamlet, ele fez tudo isso de caso pensado para que ele pudesse tomar o reinado. E na verdade, Hamlet se revolta demais. Ele já estava muito revoltado porque a mãe dele tinha se casado muito precocemente com esse novo marido e o Cláudio então passou a ser visto como o alvo, a grande razão da vida de Hamlet, porque ele se viu na obrigação de vingar a morte do pai e de colocar às claras tudo aquilo que havia acontecido. Só que nesse período entre descobrir esse assassinato e concretizar a sua vingança, todo o livro, toda a história acontece e muitas reflexões importantíssimas para a nossa saúde também acontecem. Primeiro ele fala alguma coisa que não tem muito a ver com a saúde, mas pense bem. Ele fala, fragilidade, teu nome é mulher. Claro que na tradução para o português, muito é perdido do brilhantismo de Shakespeare, mas a ideia veio aí então trazer uma nova era não foi a partir de Shakespeare que a mulher é vista como um sexo frágil, mas isso realmente reforçou esse estigma. E a gente como mulher, eu falo por mim, a gente tem aquela coisa de falar, olha, nós não somos o sexo frágil, nós somos fortes, nós somos o pilar de uma família, de toda uma sociedade, enfim, somos um pilar, embora saibamos que ainda existe muito preconceito com a mulher. Mas o que acontece? A mulher, ela é forte, sim, ela enfrenta muitos desafios, ela enfrenta conflitos na família, ela é aquela que toma a frente de tudo, resolve uma série de situações, só que a gente vê lá na frente que ela tem muito mais incidência de doenças crônicas, ela tem mais incidência de depressão, ela tem mais incidência de certas dores, de certas doenças articulares, por ter talvez levado uma vida com tanta força, fazendo o que tinha que ser feito, mas não cuidando dela mesma. Então, a força de uma mulher é algo incrível, mas não seria interessante, não seria inteligente se ela dissociasse isso de se fortalecer fisicamente. Fortalecer os seus músculos, os seus quadríceps, os seus glúteos médios, os seus manguitos rotadores, o seu abdômen, o seu core, para que ela pudesse encarar a velhice de maneira também como uma fortaleza e não como algo que está ruindo em seu castelo incrível por não ter cuidado da maneira como o corpo dela precisava ser cuidado. Então, mulheres, atenção para essa fortaleza que vem de dentro para fora, mas que não tem um correspondente de fora para dentro, com cuidados, com coisas que você faz por você. Esse é um ponto que chama atenção para a nossa saúde. Outro ponto muito interessante é quando ele fala ser ou não ser, eis a questão. Na realidade, a frase descolada do texto, ela parece algo
mais ligado à personalidade, algo mais ligado a algo filosófico, e mas não está relacionado ao ser o quê, né? O que eu sou enquanto personalidade, enquanto persona, mas muito mais viver ou não viver. A reflexão de Hamlet é: por que a gente lamenta uma morte precoce, por exemplo? Aí você pode pensar na morte em qualquer momento, em qualquer idade. Nós lamentamos a morte na nossa cultura. Quando a gente não sabe o dia de amanhã, quando a gente não sabe do que está se livrando essa carne que morre, dorme, que através de um simples sono, né, ela consegue resolver todas as suas angústias, as suas dores, as suas aflições. Ele coloca aqui a morte como algo que todos deveríamos desejar. Afinal de contas, com apenas um dormir e mais nada, a gente teria a libertação de todas essas dores. Isso na reflexão de Shakespeare. E ele também puxa a reflexão de que é herdeira a sua carne. Ou seja, nós poderíamos nos ver livres de todas as mazelas, as dores, as doenças, as limitações, as restrições que a velhice nos impõe. Mas nós sabemos hoje em dia, depois de tanto tempo de Shakespeare, que a nossa vida lá na frente é dependente das nossas ações no dia de hoje, das nossas ações em décadas que estão atrás desse momento da colheita, da grande colheita. O que você tem feito pela sua saúde para conseguir colher saúde lá na frente? O que você tem feito pelo seu corpo, pela sua mente, pelo seu social, pelos seus relacionamentos, pelas amizades, para que você tenha todos esses recursos disponíveis quando você começar a encontrar as dificuldades e as barreiras da velhice. Do que é herdeira a sua carne, não só na sua parte de herança genética, que sabemos que tem algum papel, mas o papel mais importante é aquele que está nas nossas mãos, né? Fazemos ou não fazemos justiça à saúde que desejamos enfrentar e ter no futuro? Então é uma reflexão incrível, não é num vídeo que eu conseguiria esgotar essa reflexão, mas eu deixo esse convite a você. Pense que todos os dias você está construindo o seu patrimônio para usufruir dele lá na frente, através das coisas que você faz de bem ou não para a sua saúde. E aí sim, refletir, que vida vale a pena para você? Qual é a vida que faz sentido para você, que você deseja viver, né? Tem aqui também, ele não fala nesse momento, mas tem uma frase que eu destaquei, eu grifei, depois até vou querer consultá-la em inglês, né? Quando ele fala sobre o exercício. Veja só, Hamlet lá naquele palácio, no meio de uma vingança, pensando em exercícios. Já imaginaria isso? Olha o que ele se pergunta. Ele começa a observar os reis, os nobres, as pessoas, todos os serviçais, todas as pessoas. E os hábitos, né, de comer, de dormir, a preguiça, etc. E ele fala, que seria o homem se a principal ventura, o ganho da sua vida, fosse unicamente dormir e comer? Uma besta, nada mais. Aquele que nos formou com tão vasta compreensão, com tal poder de olhar para o futuro e para o passado, de certo não nos deu essa capacidade e razão divina para tomar em bolor a falta de exercício. Nossa, eu li isso, me arrepiei. Para tomar em bolor a falta de exercício. De certo, aquele que nos criou não teria de certo feito isso, nos dado tamanha riqueza, tamanha máquina, tamanha perfeição, com todos os sistemas integrados, para que a gente tivesse apenas a mercê de comer e dormir, que são duas coisas que às vezes rodeiam, além do trabalho, além dos cuidados com a casa, a vida adulta de muitas pessoas. Então, o que é que você tem feito, né, com tudo isso que lhe foi dado gratuitamente? Não vai ser de graça para sempre. E essa falta de cuidado que Hamlet se refere poderia trazer no seu futuro consequências trágicas, consequências desastrosas, consequências que fariam você desejar não ter vivido o dia de amanhã. Isso é pesado que eu estou dizendo, é quase shakespeariano mesmo. Mas eu tenho certeza que você ou já ouviu ou já sentiu de você mesmo ou já ouviu de alguém a máxima, poxa, porque eu precisei ver esse dia chegar, né? Porque eu precisei passar por isso que estou passando. E nós não temos a resposta para tudo, nós não sabemos de tudo, mas tem uma coisa que nós podemos pensar. Façamos a nossa parte.
faça-se justiça. Primeiro você, faça a justiça a si mesmo. Primeiro pense no seu dia a dia. Primeiro pense no que você tem feito para merecer o dia de amanhã ainda melhor, para merecer algo com significado, com sentido. Exercício, alimentação saudável, relacionamentos saudáveis e com sentido, com significado, amizades, vida social, doação ao próximo, servir, coisas que façam sentido para você, sono adequado. Todos esses pilares que vão construir a sua longevidade mais saudável. Não sei se longevidade não é uma promessa, mas é uma certeza de que você vai viver dias melhores se cuidar dos seus dias de hoje. Agora, como Hamlet mesmo diz, né? Shakespeare coloca aquela frase incrível, que já até foi meio que romantizada, mas é uma realidade. Aqui ao pé da letra está escrito: no céu e na terra há mais coisas do que sonha a vossa filosofia. Tudo isso é muito bonito de se dizer, a gente coloca em prática se a gente tem consciência. Quanto mais inteligentes somos, mais sabedoria adquirimos ao longo da vida, mais saberemos olhar para nós e cuidar da saúde. Ainda assim, é possível que coisas ruins aconteçam com você ou com aqueles ao seu redor? Com certeza, porque há mais mistérios entre o céu e a terra do que nossa van. Tá vendo? Entrou na cabeça, não tem van aqui. Do que nossa filosofia pode imaginar, pode sonhar. E essa é uma linda mensagem, né? Já que o mistério existe, faça aquilo que está nas suas mãos, porque quando esse mistério chegar, se ele chegar, você estará com mais recursos de enfrentamento, você terá mais possibilidade de sair vencedor e muito mais chance de vencer essa luta do que ser simplesmente injustiçado, certo? Se essa palavra existe. Então, aí fecha um pouquinho dessa linha de Shakespeare que a gente vai usar nos próximos conteúdos para refletir, para pensar na nossa vida, na nossa velhice e na nossa saúde. Um beijo!